Bom dia, galera. Espero que vocês não tenham se assustado aí com a nossa gravação. Bom, vamos dar início então à aula de hoje. A ideia é que a aula de hoje e a próxima a gente termine a parte de estrutura, assim, de background necessário para a gente entrar em estrutura de dados 1, né, de conhecimentos necessários para a gente entender a estrutura de dados 1, como implementar, o funcionamento, né, não daria para a gente já ter entrado nesse conteúdo, mas sem esse conhecimento prévio não iria ser tão válido, tão útil para algumas pessoas, né. Então, a ideia da aula de hoje é a gente ter a base para a gente responder aquele exercício lá que eu passei. Daí nós vamos ter um segundo exercício já dessa parte de introdução à linguagem C, tá? Bom, daí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir aqui na aula, que a gente ganha bastante com essa interação, né? A ideia da aula de hoje, na parte final, é a gente implementar... Lá no exercício eu pedi uma das questões era para implementar tipo um joguinho da forca, correto? Não tô... Era isso aí mesmo, professor. Sim, E depois professor. um jogo da velha. Isso. Vocês, alguns de vocês já implementaram? Já tentaram? Sim, da forca sim. O jogo da velha eu tenho já, professor. Pronto. Eu ainda não tentei, não. Ah, show de bola. Tentei, mas não deu certo. Deu tudo errado. Meu da velha também tá todo bugado. Nós vamos então aqui ter uma base de dos jogos, né? Lá tá pedindo até um outro jogo também jogo da velha, né? É muito interessante aprender programação implementando jogos assim como desafios, né? É muito válido que a gente utiliza vários conhecimentos prévios, né? O jogo da forca que eu implementei, deixa eu rodar ele aqui. Forca.alt, beleza. Aí você inicia com uma letra aqui, vou iniciar com O. Não tem, ele vai criando, né, o corpinho ali, não sei se... Aqui eu vou errar, o L eu acertei, por coincidência, eu vou errar aqui para... tem, se eu não me engano, 5 tentativas, daí aparece que eu não acertei e a palavra é melancia, né? Eu vou rodar aqui novamente e vou tentar acertar aqui, né? Com A tem... Eu não me lembro as palavras que tá aqui, mas eu acho que... tá, já sei qual é essa. Melão. Beleza, ó. A palavra ela melão sem acento, né? Porque se botar acento ele... E daí a ideia é a gente implementar um joguinho desse aqui, né? Aparentemente ele é simples na execução, mas tem vários conceitos e alguns, até a parte de arquivos eu coloquei aqui para a gente e de acesso randômico, para a gente conhecer alguns conceitos da linguagem, tá? Alguns recursos da linguagem. Mas antes da gente implementar esse jogo aqui, vamos ver aqui uma parte do conteúdo teórico aqui dessa parte que faz necessário, tá? Eu falei aqui já dos defines, né? Que a gente declara uma constante. Normalmente, na verdade, eu falei sobre as diretivas mais utilizadas, né? O include para incluir bibliotecas e o define é utilizado para definir constantes. O que são constantes em linguagem de programação? São variáveis que não alteram o seu valor. Por exemplo, uma constante muito famosa de você definir seria algo como define
o define π, né, maiúsculo aqui. Qual é o valor de π? 3,14. 3,1415. 15. E aí? Alguém sabe a continuação? 94. Vocês sabiam que tem uma competição para saber quem consegue falar mais o número de π? Já ouvi falar. Professor, mas já ouvi falar, mas tipo, como assim? Quem já sabe isso daqui, ou é normalmente de um curso de exatas, né? Se alguém já sabe que o número 3,14 é de π, já passa em várias outras disciplinas. Mas, ok. Então, o número de π, se você colocar ele aqui, ele é um número flutuante, um ponto flutuante. Aqui ele está com uma precisão até bem boa, né? Com 6 casas decimais. E ele não se altera, né? Você pode, no caso assim, você não fica atualizando. O π, ele não vai para 8,16, né? Não existe isso. Então, ele é uma constante, né? Assim como você muitas vezes define uma constante de um tamanho de uma palavra, você define coisas inicialmente para que não se alteram, que não precisam se alterar. Tá? É uma boa prática você escrever as constantes todas com letras maiúsculas, tá? E a outra forma de definir uma constante é dentro do código, né? Que esse define ele fica fora do main, né? Ele fica como ali nas declarações iniciais. Mas se você tiver dentro de uma função, da função main, por exemplo, você pode usar o const na frente, tá? Se eu não me engano, o valor de π é infinito. É isso mesmo, ele é uma dízima, né? E ele não termina aí. Bom, beleza. Então aqui, depois vocês acessam esses slides e implemente esses códigos aqui para vocês irem testando ele, né? E terem, digamos assim, um portfólio para vocês consultarem como fazer. Hoje a gente vai ter um código bem robusto para a gente poder consultar e saber como que faz algumas coisas, mas no conteúdo eu sempre coloco alguns códigos e é muito interessante que vocês implementem eles. A gente não implementa todo ele do zero, senão demanda muito tempo da aula, tá? Então a gente vai só dar uma analisada. Como eu falei, a gente tem a importação das bibliotecas iniciais e aqui definindo constantes no cabeçalho, né? Essa parte inicial antes do main também é conhecida como cabeçalho. Então aqui a gente definiu uma constante chamada constante com valor inteiro 5, aqui seria um valor quebrado, né, uma constante com um nome quebrado. E percebam que a gente não define um tipo dela, né? A constante simplesmente, o compilador entende o que você quer passar para ela aqui e ele converte aqui dentro, né? Por exemplo, constante quebrado e letra, e aqui definindo uma constante dentro da função main, ó, com a palavra reservada const, e aqui dentro do main eu falo o tipo que ela é, mas fora não precisa, tá? E daí eu estou imprimindo elas aqui, ó. Eu uso daí o nome que eu declarei para elas aqui, tá? Anteriormente. Aí as constantes D, aqui o quebrado é um float, a letra é um C e o lado aqui é um inteiro também. Ok? Para definir constantes e tal, e dentro do código, depois que o valor é associado à constante, não é possível mudá-lo durante a execução do programa. Vocês podem até tentar pegar assim o constante igual, escrever aqui dentro, né? Ou quebrado igual a 20, ele vai dar um erro na hora de compilar. Ele vai ver, isso daqui não pode ser alterado. O que o uso de constantes no código lhe proporciona? Uma certa segurança dos seus dados, tá? Às vezes você altera valores e perde algum controle aí sobre o valor da variável. A constante ela dá uma segurança nos dados,
tá? Existem linguagens de programação que elas anteriormente não tinham as constantes, tá? Você só tinha variáveis. Alguém consegue me citar um nome de uma linguagem de programação que era assim ou que é assim ainda? Já ouviu falar? Por exemplo, Acho que o o caso do Pi no, em Java, se não me engano, existe uma biblioteca. Não lembro se em Java. Existe uma biblioteca que tu chama de uma vez, uma formulazinha que é um match, que ele já dá o valor de pi. uhum, certo. Por exemplo, em JavaScript, antigamente você declarava variáveis assim, do tipo var. Era uma variável x e você recebe 10. No meio do código, esse x poderia receber um nome assim, o FRR, por exemplo, e não ia dar problema nenhum. E você não declarava nenhum tipo, né? Você só declarava ela como uma variável. Ele reservava um espaço de memória qualquer. Aqui no C, como já foi explicado, por que, que você declara um tipo? Para o compilador saber exatamente quanto de memória ele vai trabalhar. E isso ao fato de antigamente você ter restrição na utilização de memórias. E hoje ainda, quem utiliza, por exemplo, programação com Arduino, com Raspberry Pi, ou alguma plaquinha de internet das coisas aí, você tem restrição de tamanho de programação. Então, a ideia é que aqui no C, ela é chamada que ela é uma linguagem fortemente tipada, né? Que ela tem um tipo bem definido. O JavaScript, ela é fracamente tipada, ele te dá uma flexibilidade um pouco maior. Hoje em dia, você declara variáveis em JavaScript com let e com const. Só assim mesmo, com let x ou const y, e quando você declara com const, ela é uma constante e não pode ser alterada. E o let é uma variável normal. Ok? Vamos continuar aqui. Sobre vetores. Aqui é uma aula quase uma revisão aqui meio direta aqui dos conteúdos que a gente já viu alguma coisa e uma introdução aqui nesse caso para chegar em strings, tá? Então, eu já falei sobre os vetores inicialmente, mas só reforçando, além das variáveis e constantes que geralmente adicionamos em nossos programas, também podemos adicionar vetores quando precisamos armazenar valores associados. Então, eu tenho uma variável, um valor, eu tenho aqui uma declaração de uma variável comum. Quando eu quero juntar algumas variáveis, no caso do mesmo tipo, eu crio um vetor dessa maneira aqui, né? Existem algumas maneiras de criar vetores, essa é uma, onde você já coloca os valores dele. Aqui seria os índices, sempre começando de 0 até n-1, né? N, no caso, é o valor total. No nosso exemplo aqui, o n é igual a 3, mas o índice vai até 2, né? De 0 a 2. Por isso, n-1 como o valor exato do índice, do último índice. Ok? Então, nós temos, digamos, 3 espaços, 3 variáveis englobadas, e isso é o vetor, né? Eu acesso essas 3 variáveis por esse nome. Então, a declaração e inicialização. Esses vetores podem conter variáveis de apenas o tipo que foi definido aqui no C, né? E não de múltiplos tipos diferentes. Então, eu vou ter um vetor do tipo inteiro, que aceita, na declaração eu já defino ele, e aí aqui, como eu falei, tem algumas maneiras de declarar. Se você declarar dessa maneira aqui, não precisa especificar o tamanho dele aqui dentro dos colchetes, mas você tem que colocar entre chaves aqui, e ele vai saber, eu vou reservar 1, 2, 3, 4 espaços na memória, porque é isso que eu estou entrando aqui. Ok? Você também pode colocar o número exato e colocar, não tem problema, tem as duas maneiras. Ou ainda recuperando esse valor de uma constante, né? Você declara a constante anteriormente e fala, o vetor vai usar o tamanho tan, né? E você não pode misturar tipos, ele dá um erro na compilação. Por exemplo, essa declaração aqui que tem 1, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento, são tipos diferentes, tá? Esse vetor inteiro não aceita um número quebrado com um ponto flutuante.
Então, e aqui um vetor de float não aceita um caractere. Ele até aceitaria esse carinha aqui, né? Um float aceitaria o 1, porque o 1 existe tanto no float quanto no int. Ok? Tô indo um pouco rápido para conseguirmos ver tudo. Mas isso daqui, muitas vezes vocês já viram, falei que isso daqui não poderia, né? Então, para atribuir valores de um vetor já criado, usamos a posição, né, que você quer inserir esse valor. Se você quer preencher um vetor em todas as suas posições, você vai precisar fazer um laço para percorrer todos os índices reservados para aquele vetor, né? Então, i igual a 0, ele começa daqui e vou até i menor que n, que ele vai alcançar o n-1 e vai preencher no corpo do for esses valores aqui, né? Normalmente a gente preenche assim e a gente vai usar muito essa lógica. Então, para atribuir valores a um vetor já criado, a gente faz assim. Para receber um valor de um vetor já criado, usamos... Você pode recuperar um valor de uma variável, né, acessando a posição da memória dele aí, né, passando essa referência. Para ler um valor dentro de uma posição do vetor, você acessa a posição de memória aqui para ler e salvar, no caso, né? O scanf, ele lê um valor digitado de alguma entrada, no caso a entrada padrão, que é o teclado. Então eu quero salvar do teclado direto para o vetor, eu preciso Perfeito. colocar o e comercial aqui na posição tal. Professor, Correto? Oi? pergunta, e se a gente fosse botar um for para a gente modificar qualquer dessas variáveis, ele iria rodar e não ia dar problema? Porque, exemplo, eu boto o x como x sendo dentro do for, que ele fosse nosso contador. Iria dar problema botar esse scar para ele guardar diferentes vetores? Diferentes valores dentro do vetor. Você está falando assim, para manter o x ali, por exemplo, a gente iria ter algo como x igual a 0 para iniciar, né? X menor que n, x mais mais. Sim. Aí, aqui dentro do for, você chama o scanf, Sim. fala qual é o tipo da entrada, no caso, uma entrada inteira, que porcentagem D, vírgula, aí chama o espaço da memória que vai começar botando ali desse jeito que tá, vetor x. Ele vai começar de 0, então ele vai pegar a primeira posição de memória reservada do vetor. Nesse caso, eu já criei o vetor aqui anteriormente, tá? Eu criei um vetor aqui do tipo inteiro. Fora do for aqui, criei um vetor, daí você, na criação, você é obrigatório colocar um tamanho dele. No caso, eu vou botar 10. Pronto, eu criei, reservei esse espaço de memória, entendeu? E aqui eu estou colocando preenchendo ele direto do teclado. É mais ou menos essa a lógica. Na verdade, essa é a lógica que se usa, né? Ah, tá. Eu pensei que não ia dar, porque como estava o i na frente, ele ia acessar só a uma coisa específica, não como se ele fosse rodar todo. É uma ótima pergunta sua para entender aqui um conceito sobre vetores. A gente falou de endereço de memória, né? O vetor, ele, digamos aqui, tem os índices, né? Isso aqui a gente aprende quando está vendo vetores em qualquer linguagem, em qualquer curso aí. Aqui no C, como falando de memória, cada caixinha dessa tem um endereço de memória específico. Vamos supor que é 0, underline 0010. Vou mudar aqui para ser 004, digamos que ele vai iniciar aqui. Vou botar menos zeros para caber. Digamos que aqui é o endereço de memória, tá? 004. Aí qual é o próximo endereço de memória? Se é um inteiro, ele vai de 4 em 4 bytes, né? Normalmente a gente vai assim, ele vai mudando o último assim. Aí 012, beleza? Cada espaço desse tem um endereço de memória. E aí o que acontece?
para que a gente passa esse valor aqui dentro do cochete? É basicamente para falar assim, quando eu acesso assim o VET, na verdade, ele aponta, é como se fosse quase um apontador para o primeiro endereço de memória do vetor, tá? É isso. O VET, ele equivale ao primeiro endereço de memória do vetor. Então, esses dois, esse mesmo aqui dentro do C, quando você, por exemplo, tá chamando dessa maneira aqui, ó, você se lembra que quando a gente passa um vetor para uma função, quem tentou fazer isso, você não passa o vetor com os cochetes e o tamanho dele, você passa somente o nome da variável do vetor, né? O nome da variável do vetor, ela é equivalente à primeira espaço de memória. Aí o que ele faz? Quando eu passo isso daqui, vet 2, eu estou falando, dá 2 pulos, 1, 2, para alcançar esse espaço de memória aqui, tá? Por padrão, o scanf, você precisa passar o endereço de memória da posição do vetor, porque o scanf exige isso. O printf não, o printf precisa só passar essa parte aqui, entendeu? Então, como a gente viu isso daqui anteriormente, num vetor, na memória, você tem o rótulo, o valor de fato e o endereço de memória. E você fica passando uma ou outra coisa. Está bem claro que para o scanf, ele precisa do endereço de memória. Para as outras coisas, a maioria das outras coisas, você não precisa do endereço de memória, se você não está trabalhando com ponteiros, por exemplo. Tá? E o que é essa padronização aqui, VET, o que está dentro do cochete, é para você falar, vetor anda tantos espaços de memória dentro do seu escopo, entendeu? Por isso que funciona isso daqui. Ele meio que fala assim, anda X espaços de memória e me recupera o endereço de memória dessa posição. Entendeu? Acho que agora ficou um pouco mais claro. Porque eu pensei que era só aquele espaço, tipo, esse espaço e pronto, que não ia poder rodar um frame que eu não poderia preencher. Como se fosse um espaço de memória só, né? Não. Isso, que só se fosse isso e pronto. Isso. Não. O vetor, ele tem vários espaços de memória dentro dele, para você acessar a cada quadradinho especificamente. Por isso que ele funciona o for assim, tá? Mas muito boa a colocação, tá? Então aqui, ó, para imprimir aqui o que a gente acabou de fazer ali, né? Eu declarei um vetor, declarei um iterador. Aqui tá quase uma redundância, né? Você não necessariamente precisa inicializar aqui, mas é uma boa prática. Então ele força a reinicialização. Esse código aqui eu posso usar esse i para vários fors aqui, tá? Não precisa você ficar declarando. Você declara o i aqui em cima e você pode ter assim 10 fors usando esse mesmo i, porque ele vai valer esse valor dentro do escopo do laço, tá? Lógico, você tem que ter assim algum controlezinho de zerar sempre o i, né, para começar a trabalhar com ele. Aí, ok, esse código imprime os valores do vetor na tela. Lê de entrada do teclado, né, como a gente acabou de falar também, ó, tá bem igual a gente fez aqui, né? E aqui o código todo aí, dando alguns exemplos de vetores de outros tipos, né? E daí, primeiro, mostro 3 formas diferentes de definir os vetores, essa parte aqui, definindo, sem definir o tamanho, definindo o tamanho com um número e definindo o tamanho com uma constante. Basicamente, essa é a maneira de definir. Depois, 3 formas de atribuir... Oi? Desculpa, mas o nosso vetor ele pode ter um nome pode ter qualquer nome e uma variável pode ter o mesmo nome ou não? Vai dar problema. Você está falando...
As variáveis de mesmo nome, elas só dão problema se elas estiverem no mesmo escopo. Se elas estiverem ou dentro da mesma função, ou ser uma variável global, ela não vai dar problema, não. Mas você, por exemplo, aqui ela é uma variável, uma constante global. Ela está fora de qualquer função. Então, qualquer função acessa esse TAM. Aí, pelo que eu entendi, você está falando assim, e se eu declarar um TAM desse mesmo jeito aqui dentro da função, né? E botar assim um Isso. 4. Qual que vai valer? A gente até já fez esse exemplo. Ele vai valer o que está mais próximo. Qual que está mais próximo? O int do escopo local. Então, ele vai valer esse valor aqui. Se for o mesmo nome de uma que está fora. Se você declarar duas variáveis aqui dentro do main com o mesmo nome, ele vai dar erro. Ele vai falar, já tem essa variável com esse mesmo nome, tá? Aí, se você declarar uma variável no main e criar uma outra função chamada soma e usar um outro TAM lá dentro, não vai dar erro. Por quê? A gente viu na aula passada o funcionamento da memória, porque ela vai empilhando lá na pilha de execução outro espaço na memória, entendeu? Daí ele não tem conflito. Entendi. O constante também está em outro espaço da memória. Se lembra lá que a gente falou de stack, Nossa, agora fugiu a cabeça aqui da parte dos ponteiros. Tudo bem, acho que entendi, mas qualquer coisa eu passo de novo a mensagem lá no grupo pedindo socorro. Tá, é a parte do... Qual era o monte lá? Me lembram aí da aula passada que a gente desenhou a memóriazinha, aí depois onde os ponteiros vão estar. Aí tem a parte de constante aqui, o stack e eu esqueci. Heap, isso mesmo. A parte do heap, né? A gente viu stack e heap, vocês têm que já ir se acostumando com esses. E por que ele não dá conflito? Justamente por causa disso, que eles estão em locais diferentes da memória, né? E daí, ó, bom, aqui modificando o valor por atribuição, né? Tinha o stack global também. Isso. Não é bem. Não é. Ele é isso, é a parte global, né? Um globo, um espaço da memória para justamente onde ele armazena esses caras aqui. Se você declarar uma variável global com um tipo definido, que aqui a gente está definindo uma constante, né? Mas dá para ser somente uma variável global, né? Então, ela fica nesse espaço de memória. Olha aqui uma dicasinha, né? Aqui, quando você está trabalhando com char, é interessante sempre, ó, aqui, por exemplo, eu vou entrar com do teclado uma letra, colocar um fflush stdin. Esse slide. Então, eu vou colocar ele no SIGA ainda, tá? Depois da aula aqui. Por quê? Existe um problema de tratamento aqui que o C, por ser uma linguagem um pouco mais antiga, as novas elas já resolveram esse problema, de controle da entrada, né? Da entrada. O que é esse stdin? A gente já percebeu que std no C é o standard, né? É o padrão. E in é entrada. Então, entrada padrão. Qual que é a entrada padrão aqui do C? É o nosso teclado, é onde a gente digita. Você pode ter uma outra entrada, uma entrada secundária de dados. Você pode ter uma entrada que você modifica esse stdin para pegar dados de um leitor de um sensor, por exemplo. Então, a entrada do seu programa vai ser esse sensor, entendeu? Um exemplo. Mas o que acontece nisso daqui? Existe uma memória na entrada padrão, como se fosse uma variável, que ele fica, às vezes, armazenando a última coisa que foi digitada, às vezes um lixo de memória. E daí, quando a gente não limpa a entrada, a gente fala isso, né? Fflush, ele é uma forma de limpar a entrada de leitura.
você não sabe o que você vai estar armazenando exatamente. Às vezes pode dar um erro, não armazenar o que você buscou, tá? Aí existem formas de você limpar. Essa é uma. Existem umas outras maneiras de evitar que não pegue, por exemplo, um enter antigo. Você está digitando, digitei um nome de enter. Agora eu quero entrar com outro valor. Aquele enter que você deu, ele fica na entrada, na memória da entrada, entendeu? Então tem que ter um certo cuidado, dar um espaço. A gente vai ver uns exemplos, beleza? Então, esse foi a introdução para a gente ter clareza o que são as strings, né? E como trabalhar com elas. As strings são vetores de char. Ah, eu tenho um vetor de char aqui, que eu declarei aqui, né? Um vetor de char. Esse é uma string? Sim. Esse carinha aqui, esse vetor de char, ele está armazenado AB lá dentro, tá? Aí eu consigo acessar por posição 0, 1 e modificar, ou ainda, isso, ele limpa o buffer de memória. Espera aí, deixa eu ver aqui o que você colocou. Isso, ele limpa o buffer de memória de entrada. Isso mesmo. E daí aqui, ó, a gente pode... Isso daqui é uma string no C, né? Isso aqui é uma string no C, tá? Você pode... a gente vai ver aqui alguns exemplos. E aí uma coisa que às vezes muita gente tem algumas dúvidas desse bendito /0. Vocês devem ter, quem procurou para fazer os exercícios, se deparado com essa informação, tá? Então, quando criaram a linguagem C, definiram que a forma de armazenar uma string na memória, para saber quando ela acaba, é adicionado um símbolo /0, né? Contra /0, né? Essa contrabarra é a mesma contrabarra do contra barra N ali de pular a linha, né? Como a última casa da string. Dessa forma, fica possível armazenar string com espaços em brancos nas frases. Na verdade, é justamente para ter o controle de que momento a string acaba. Por quê? Existe uma... justamente assim, dessa maneira de entrar com string, como a string ela pode armazenar muitos valores, se você não tiver um delimitador, ela pode estourar o tamanho da sua memória reservada, né, para você trabalhar com aquilo, tá, com aquela variável. É basicamente para ter um controle. Tá? Nas outras linguagens modernas, ele faz isso para você por detrás dos panos, né, em background, como a gente, né, costuma ver por aí. Ele meio que você não precisa controlar isso na mão. Aqui no C, dependendo da forma como você declara a string, você vai precisar controlar isso. E aí tem um slide aqui que vai meio que tirar umas dúvidas de você a respeito disso, tá? Então, na linguagem C, ao contrário de muitas outras, não existe um tipo de dados básico para representar cadeias de caracteres, né? Assim como é conhecido a string também, é uma cadeia de caracteres. Nessa linguagem, uma string é um caso particular dos vetores de caracteres. De fato, nada os distingue, exceto o fato de uma string é um vector. Eu peguei esse slide aqui de um material em português de Portugal, de caracteres terminado pelo caractere especial contra /0. Uma string estática representa-se em C através do uso de aspas duplas, por oposição aos caracteres que são representados em aspas simples, né? Ok? Então, quando se utilizam strings estáticas, não é necessário acrescentar o caractere terminador de string, o /0. Quando você declara uma string estática dessa maneira, que você atribui um valor dela por aspas duplas, não precisa você se preocupar com o colocar explicitamente o /0, mas você
tem que ter um cuidado de saber que ele está lá. Aqui nesse slide, ó, vou deixar mais claro aqui para a gente entender. Vamos ler com atenção que a gente vai entender direitinho. Então, o que é isso daqui? Um vetor de caracteres, chamado S1, com 5 posições. O que foi criado? Um vetor de caracteres não inicializado. Não é uma string, porque não é terminado com /0. Ele foi basicamente, colocou esse ponto de interrogação na memória, que ele nem colocou nada, não colocou /0 nem nada. Só reservou lá um espaço que tem lixo de memória lá. Quando você cria uma string assim, apontando para um aspas duplos vazio, ele já colocou o /0 lá no espaço de memória. E ele vai deslocar esse /0 dentro do tamanho reservado para a string, que foi 5 bytes, né, 5 posições. Uma posição dessa vai armazenar o /0. E isso que confunde, mas é isso que é importante se lembrar. Então, esse tipo de declaração de string, esse S2, ele é uma string com capacidade para 4 caracteres vazios. Ah, mas eu coloquei 5. Só que uma é para o nosso querido /0. Então, eu vou poder armazenar uma palavra como casa, como bola, mas eu não vou poder armazenar uma palavra como obrigado, porque ele, né, estourou até mais, mas ele não pode armazenar uma palavra com 5 letras, somente com 4. Ok, deu para entender mais ou menos. O /0 ele está aqui e ele vai começar a andar. Aí você pode então armazenar como uma palavra até 4 caracteres, na verdade. Você pode colocar uma palavra oi dentro do S2 e ele vai estar oi e vai ter um /0 só, e deixa o compilador mesmo faz isso para você. Tá? Ele fica basicamente assim, o aqui, o i aqui e o /0 na terceira posição. Ah, mas tem espaço, sem problema. E é por isso que ele não fica imprimindo lixos de memória. Deu para entender a importância do /0? Ele delimita no espaço reservado para a tua string qual é o tamanho exato da palavra, tá? Então, se você reservou 10 letras e utilizou somente 5, então ali na sexta posição, ele vai ter um /0 que vai falar, cara, eu só tenho uma palavra com 5. Quando você manda imprimir essa palavra, ele para ali, porque a função tipo do printf, ele é nada mais do que um for dentro de um vetor, né? Que você passa, ele vai lendo e para. Ou senão, ele normalmente quando a gente reserva espaço de memória, tem lixos de memória aqui, tá? Então, não tem nenhum valor padrão para quando o vetor da string está vazia, tipo null. Você pode até colocar, iniciar uma string null e ir modificando esses valores. Mas o caractere de terminação da string é o /0, não o null. O null ele é mais utilizado quando a gente está trabalhando com alocação dinâmica de memória, tá? Aqui ainda a gente está alocando estaticamente, ok? Esse controle de null. Ou é a terminação de um quando você inicia um vetor alocado dinamicamente, você bota null lá dentro dele para falar que ele está realmente vazio, ele não está apontando para memória nenhuma e nem pegando lixo de memória. Ele está vazio, né? Às vezes a pessoa inicia com 0, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui, ó, um outro exemplo, um vetor S3 de 10 posições com a palavra hello. Eu declarei eu executei esse código. Como que ele está na memória? Ele vai poder armazenar uma palavra de 9 espaços. E eu só estou usando 1, 2, 3, 4, 5 e tem o /0 tá lá. O /0 ele não mostra quando você pede para imprimir. Praticamente não dá para ver ele, mas ele existe lá, tá?
E aqui, ó, olha aqui que interessante. Eu posso declarar a string sem delimitar o tamanho dela, né? Aqui dentro dos colchetes. Mas ele vai pegar o tamanho que você colocou, 1, 2, 3, 4, 5, e vai colocar mais um espaço automaticamente para você para armazenar o /0. Então, equivale a você declarar dessa maneira, tá? Então, esses dois são equivalentes. Beleza? E aí... Professor, mas Oi? então quando eu precisar colocar uma coisa, tipo assim, eu não sei direito qual vai ser o tamanho dele, não quero desperdiçar Aham. muito. Então, eu posso fazer igual esse 4 aí? Você pode... Como que normalmente é feito? Eu não quero usar alocação dinâmica porque não estou seguro para isso ainda, não aprendi direito, mas eu também não sei o tamanho da minha palavra. Ele vai entrar com uma frase aqui, e eu quero botar num vetor de string. Você pode colocar um tamanho grande aqui, colocar que ele seria uma string de 255 caracteres, um vetor de char, né, de 255, e usar somente uma parte ali. Você pode escrever frases de até 255 letras nesse exemplo, né? Você só usou 100, aí ele ficou dessa maneira lá, né, preenchido com o /0 ali no 101, e o resto tá, digamos assim, desperdiçado. Mas se você... Daí esse é um jeito, tá? Você declara ele desse jeito, colocando um tamanho grande. Só que ainda assim você tem um limite, né? Que seria esse limite que está aqui dentro. Esse N que entra aqui dentro. Se você não quiser limite, aí você tem que utilizar a alocação dinâmica. Aí você faz dessa maneira aqui. Você pode fazer assim, e declarar um ponteiro para um primeiro espaço de memória, e a cada vez que você chama esse cara aqui, você reserva mais espaço de memória. Normalmente, aí vai entrar aquelas funções de alocação dinâmica de memória, tá? A mais utilizada é o malloc, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Na próxima aula, com certeza a gente vai ver para deixar isso bem. E daí você faz assim, ó. Você tem um controle do tamanho dessa palavra. Existe assim alguns cuidados. Não tem uma maneira tão solta de fazer isso em C. Em outras linguagens é um pouco mais flexível, um pouco, digamos, até mais fácil. No C, você tem que assim, não, reserva um espaço aí. Aí se você chegou no limite daquele espaço, então reserva mais. Ou você reserva um espaço muito grande. Aí vai depender, tá? E você vai controlando isso. Mas para a tua pergunta especificamente, não sei o tamanho da minha entrada de string. Você pode utilizar ponteiros e alocar espaço na memória e vai acrescentando, aumentando o tamanho desse espaço na memória, tá? A gente vai ter um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Mas nesse rumo aqui. Aí, ó, algumas considerações. Poderemos pensar em que o C é fraco no tratamento de strings, visto as strings não serem um tipo básico da linguagem, e a única forma de representar um conjunto de caracteres seja recorrendo a um vetor. Por exemplo, não podemos fazer as seguintes operações em C. Declarar, né, uma string diretamente, assim, atribuir um valor. Você declarou que essa aqui é um vetor de caracteres, e no meio do código você altera esse valor. Você só pode entrar com valor dentro de uma string na declaração. Depois que ela está declarada, isso daqui não dá para ser feito. Isso é uma desvantagem no C. Mas então como que eu atribuo valor dentro dela? Aí o ideal é a gente utilizar uma funçãozinha de atribuição, tá? Para mim é o jeito mais sem erro de fazer, entendeu? E a gente vai ver essas funções já já. Por exemplo, não dá para fazer comparação desse tipo. Para fazer isso, o ideal também é utilizar algumas funções da biblioteca string.h, concatenação
Então, basicamente, ela não é tão livre, mas tem como fazer tudo isso, só que utilizando essa biblioteca aqui. Então, no entanto, você possui uma biblioteca de funções que permite realizar essas tarefas e muito mais, e muitas outras. Se por acaso não encontrarmos nenhuma função que faça o que queremos, podemos sempre fazer a manipulação caractere por caractere, tá? E aí é aquela parada de percorrer o vetor de caractere e modificar ele, tá? Eu quero transformar todas em letras maiúsculas. Aí eu vou lendo, eu verifico, é uma letra minúscula, então pego o correspondente dessa letra minúscula ao maiúsculo, ou ao contrário, ou eu só quero fazer o A ser maiúsculo. Então você percorre o vetor, encontrou um igual a, então tipo um if aquele valor do vetor de string, do vetor de caractere é o A, bota ele para maiúsculo ou modifica ele para receber outro valor, entendeu? Você consegue manipular meio que o vetor de caracteres na mão e ele te dá. Isso é um poder nesse sentido. Beleza? Então, quais são as funções mais utilizadas? Aí daí vocês dêem uma lida nesse slide depois, né? Eu vou botar aqui a referência também. O strlen, você passa o strlen, o nome da string aqui, né? Declarei um vetor de char de 15, coloquei uma frase aqui dentro, hello world, com espaço e tudo mais, e mandei ele para pegar o tamanho. O que ele vai retornar aqui para a gente? Ele vai retornar que o tamanho é de caracteres, digamos, válido aqui dentro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele pegou o espaço como um tamanho, tá? Ele pegou... mas você não falou que tem que ter um espaço para o contra barra zero? Tá, o espaço para o contra barra zero ele foi tratado aqui. O tamanho da minha string, eu tinha um limite até de 14 caracteres, eu só coloquei 13, e o strlen, o tamanho length, né, string length, pega somente o tamanho válido, ok? Então ele pega o tamanho da variável que você colocou. Se você colocar só hello aqui como... aí aqui você pode ainda começar o strlen a partir de uma posição. Então ele começa do 0 aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai pegar esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele pegou, na verdade, esse anterior aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele pegou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Esse cara, ele começa pegando da primeira posição ali. Mas, e aí, esse daqui equivale também a essa outra forma de declarar isso. Você chama a primeira posição e soma mais 5 espaços, tá? Como fosse quase uma aritmética de ponteiros aqui. No final das contas, esse str aqui, como eu falei novamente, ele é um ponteiro para a primeira posição do vetor, né? Para a primeira posição do vetor, que equivale a isso daqui. Aí o strcopy que eu falei, né? Eu quero copiar o valor de uma coisa para outra. Então eu atribuo valor, eu posso copiar valores ou atribuir também, tá? Então, como eu falei, vocês dão uma olhada depois nesses detalhes aqui. Aqui é o funcionamento do strcopy, tá? Ele copia de um canto para o outro, no caso ele copia TN caracteres da origem para o destino, então ele pega a segunda entrada aqui, a primeira, tá? Para a primeira. Tem o strcat, que é
para você concatenar, né? Esse cat é de concatenação. O que é concatenar em linguagem de programação? É juntar, né? Você junta duas palavras, duas strings no caso. Então, quando você faz isso, hello world, e aqui, ó, esse segundo aqui tem um espaço, né? Por isso que ele ficou assim com a vírgula e o espaço aqui. Então, concatena, essa aqui vai ser a primeira a ser colocada, e aqui a segunda, e ele monta, ele guarda daí o valor da concatenação, o resultado da concatenação no str2, no caso, no primeiro parâmetro passado, tá? Continuando, strcomp, para você comparar o valor de duas strings. Em vez de usar str1 igual str2, ele não vai conseguir comparar dessa maneira. Você tem que usar a função strcmp, tá? E daí qual é o retorno disso daqui? Não é tão simples também, tá? O retorno da função strcmp, né, strcomp, que a gente chama, ele retorna, digamos assim, se as palavras forem iguais, ele retorna 0, tá? Se a palavra for diferente de 0, ou negativo ou positivo, é porque as palavras são diferentes. Mas daí você tem um outro controle aqui. Se a palavra for maior que 0, é porque a primeira palavra entrada é maior que a segunda, tá? É isso que representa. Aqui está errado, aqui ó, é menor aqui. Se o número retornado for menor que 0, é porque o str1 é menor que a segunda. Na verdade, está certo o que ele fez aqui, o exemplo, porque ele passou o str2 na primeira posição, né? Então, o str2 é menor mesmo que o str1, tá? É menor assim, você está comparando casa com hipopótamo. O que vai retornar? Eu mandei strcomp casa e aqui hipopótamo. Qual é o valor do strcomp? Vai ser maior ou menor que 0 ou igual a 0? Que ele vai retornar. Menor? Vai ser menor, né? Porque a primeira palavra que eu estou passando, hipopótamo, é menor. Então eu controlo isso. Normalmente a gente compara para saber se as palavras são iguais e tal, ou se tem alguma diferença. Daí você usa essa lógica para fazer isso, tá? Ainda aqui fora, aqui são as principais do string.h. Existem outras funções, daí vocês leem a documentação, mas no stdlib você tem outras para trabalhar com, por exemplo, para fazer a conversão de tipos, né? E onde que eu utilizo isso? Por exemplo, se eu tiver um tipo esse atof, né? Eu tiver uma palavra que ela é 10,5, ela veio como uma string, um número como uma string. Aí você utiliza essa função que o retorno dela vai retornar para você o 10,5 como float para você trabalhar, para você conseguir somar, dividir, fazer as operações. Tá? Então, esse atof, atoi ou atol são... Normalmente a gente usa muito o atoi, né? Que a gente utiliza muito inteiro aí, mas você recupera os valores de números, numéricos no caso, das strings, tá? Então, para realizar as operações inversas, deve ser utilizada a função sprintf da biblioteca stdio, onde você passa a string e passa o formato que você quer converter. Aí, no caso, ele está convertendo de inteiro para string,
tá? Então eu tenho um inteiro aqui, x é 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero salvar ele em str nesse vetor e eu posso utilizar essa função sprintf, né? String printf, que ele meio que imprime, né, aqui dentro. É um pouco confuso, mas ele vai é a conversão de um inteiro numa string, no caso. Beleza, estou falando bastante. Como ler, né? Daí a gente já falou. Existe outra função para você ler do teclado, o fgets, tá? Que é uma das funções mais indicadas. Você pode ler do teclado, eu acho que foi esqueci quem perguntou no começo. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome a Vanessa, não. Bom, a Valéria perguntou no começo, eu acho, que você pode ler aqui, fazendo um for, lendo cada caractere, ou direto assim, você pode botar o porcentagem S e ler de uma vez só. E digitar um nome, por exemplo, de uma vez só, ele vai salvar na string, tá? Com scanf, com porcentagem S. Ou é indicado utilizar o fgets, onde você passa o nome da string, o tamanho da string, utilizando até o size off, e a entrada, no nosso caso, o stdin, tá? Como que fica isso daqui? Fica assim, ó. É isso que a gente está falando. Você declara uma string, uma fruta com tamanho 255. Limpa a entrada e fala, digite o nome da fruta. Aí você utiliza o fgets passando a variável, o nome do vetor, o tamanho desse vetor, o tamanho no caso em bytes, que ele vai recuperar aqui para você, né? No caso vai ser 255 bytes, e a entrada. Esse é o melhor jeito de utilizar entrada do teclado para string, tá? Beleza. Aí tem a função também para você imprimir com printf ou ainda o puts, tá? Só que o puts, ele às vezes, ou puts, né? Ele às vezes pode dar algum erro. Deixa eu ver se alguém entrou. Bom. Ok, então vamos. Aqui a gente vai pro. Ó, eu não falei aqui de matrizes, porque a gente vai continuar na próxima aula, mas vamos fazer lá o joguinho da fork, então, para a gente treinar isso que a gente viu aqui, beleza? Então vamos. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é da questão da forca, não. Eu tenho uma dúvida um pouco antes. Tá. Eu fiquei revendo seu vídeo lá, mas eu não estava conseguindo colocar. Passar o ponteiro no vetor, entendeu? Na terceira questão. Que o senhor pede Faça um programa que leia 10 números e armazene em uma matriz. Depois utilize a aritmética de ponteiros para ler todos os elementos. A matriz, só para a gente Então, mas aí no dar caso é uma matriz mesmo, né? olhadinha Não nela. não é um vetor aí, né? É que a matriz ela é um vetor de vetores, né? Talvez era legal só ter botado um vetor inicialmente, mas ele está querendo que você armazene 10 inteiros em uma matriz. Aí você pode fazer uma matriz de alguns tamanhos, né? 2 por 5, ou 5 por 2, ou qual outro número que a gente chega multiplicando que chega no 10? 1 por 10, daí seria um vetor de uma dimensão só, né? Correto? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você fizer uma matriz de uma dimensão e 10 valores, 10 colunas, porque o que é a matriz, né? Deixa eu colocar aqui. Basicamente, o que a gente viu até agora? Eu estou utilizando um vetor unidimensional. Então, eu declaro 20 posições aqui do meu vetor de inteiros e ele armazenou na minha memória 20 posições aqui, né? Até o final. E aqui eu posso atribuir valores inicialmente aqui. Ele vai colocando aqui para mim.
10, 101. Beleza? É um vetor unidimensional. E a matriz? Aí a matriz é muito semelhante. Você bota aqui, eu vou botar aqui mate de matriz e declaro uma matriz inicialmente. Eu vou declarar uma matriz 3x3 para deixar uma matriz quadrática aqui. Aí ele fica assim, ó, com 2 colchetes em seguida, tá? E qual é o conceito lá de matriz lá que vocês viram em álgebra linear ou em... Onde que a gente vê mais matriz? Nossa, esqueci aqui. Acho que matemática básica, professor. Matemática básica. Mas tem... qual é aquela disciplina... Eu acho que é álgebra linear mesmo que... Geometria analítica. Geometria analítica. Nossa, álgebra linear não. Geometria analítica, que a gente vê bem em matrizes, né? A gente trabalha lá e bem o conceito de matriz. E se a gente for para programação, dá para fazer tudo aquilo que se pede lá. Fazer uma matriz transposta, fazer um determinante, fazer, multiplicação de matrizes. Dá para fazer. Mas o que é a matriz? O que é esse primeiro campo aqui? É a linha, né? Isso. É a quantidade de linhas. Vou fazer a nossa matriz clássica aqui, né? Como a gente aprende. A gente aprende que primeiro é o número de linhas e depois colunas ou linhas? Eu não senti certeza aí na informação de vocês. A primeira coluna? Primeiro é linha, depois coluna. Isso, primeiro é linha e depois coluna, hein? Isso ou aí. IJ. Ou normalmente IJ, né? Aqui, ó, definição matriz em C. Vou botar logo aqui na linguagem de programação. Vocês percebem que às vezes eu declara primeiro linha, 5 linhas e 3 colunas. Dentro da memória, então, esse aqui é um vetor unidimensional e esse aqui é um vetor bidimensional. Eu tenho 2 dimensões. E qual é a quantidade de dados que eu posso armazenar aqui nesse exemplo? 15 conteúdos, né? 15. E como que ele fica, só para a gente ter uma noção, dentro da nossa memória, né? Dentro da nossa memória. E a nossa memória, ela não é bidimensional, ela é unidimensional. Ela fica assim, ó, ela vai multiplicar esses 2 caras e vai reservar na minha memória 9 espaços de memória, tá? Para esse mate aqui. Beleza? Aí a gente, graficamente, a gente vê assim, né? Aí suponha que eu vou colocar, aí ele começa do 0. 0, 1, 2, as linhas 0, 1, 2 e as colunas 0, 1, 2. Aí você passa assim, cara, coloca um elemento na posição, eu quero na segunda linha, na terceira coluna. Então você passa... lembrando que aqui é o tamanho, né? É o N. Quando você for atribuir na segunda linha e na primeira coluna, você passa assim, 1, porque as linhas começam de 0. E na segunda coluna, na terceira coluna, seria 2, tá? É um pouquinho diferente, né? Aqui, no caso, na segunda linha, na terceira coluna, eu boto um valor, sei lá, botar aqui um 25. Ele iria entrar aqui, tá? Se a gente começar do 0, a primeira linha, a primeira coluna, 0, 0. Então aqui eu vou colocar aqui os índices aqui dentro, tá? 0, 0, 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1 e 2, 2. O que a gente consegue verificar aqui? Se eu quiser a diagonal principal, x, y e j são iguais, é minha diagonal principal,
correto? Se eu quiser a matriz triangular superior, os meus valores do I são menores que os meus valores de J, correto? Se eu quiser inferior, os meus valores de I são maiores. E aí você começa a tirar algumas conclusões. Mas para a gente, aí o que eu quis colocar? É que o 00, ele vai aqui, 01, ele fica contínuo na memória, tá? De fato. Então, depois ele muda aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Depois 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Deu para entender? Aí o que ele está pedindo ali no exercício? Crie uma função... Não, faça um programa que leia 10 números inteiros e armazene numa matriz. Depois utilize a aritmética de ponteiro para imprimir todos os elementos. No caso, ele quer que passe para a função imprimir matriz o vetor, a matriz toda. No endereço de memória fica como se fosse um vetor. Isso mesmo, no endereço de memória fica como se fosse um vetor. E ele pega somente esses carinhas aqui para fazer como se fosse uma aritmética de andar na memória, tá? Então aqui, ó, ele guardou a primeira linha nessas 3 espaços. Aqui ele guardou a segunda linha nesses 3 espaços. E aqui ele guardou a terceira linha nesses 3 espaços. Beleza? E ele... Assim fica gráfico, assim fica na memória. E isso é muito importante que vocês compreendam, que daí a gente agora vai saber como, digamos assim, manipular as matrizes, né? E se eu falar para vocês, mas a gente não vai fazer agora, que dá para fazer uma matriz com 3 dimensões. E vocês vão se deparar com isso. Aí complica Acredito, um pouco mais. mas isso não vem. Isso, mas a gente não vai ver agora, senão vai confundir a cabeça de vocês. A gente vai ver um pouquinho depois, mas não se surpreendam se vocês encontrarem códigos. Só que você utilizar é muito raro a necessidade de utilizar. Na verdade, você pode ter N dimensões. Você pode ir tacando dimensões aqui, ó, na declaração, 4, aí 5... Só que isso aqui é quase impossível de vocês precisarem fazer. Na memória ele fica contínuo, só que ele meio que cria uns ponteiros para encontrar qual dimensão você está, e daí ele fica multidimensional. Onde que a gente utiliza dados multidimensionais atualmente? Em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, tá? Quando você trabalha com imagens, você tem... Quando você trabalha com computação, matemática computacional, né? Existem algumas aplicações de dados multidimensionais. Aí a ideia é assim: o computador e a gente não foi feito para computação gráfica, isso. Para você... A nossa visão ela não enxerga multidimensional. Quantas dimensões a gente consegue enxergar? 3. 3 dimensões, né? Só que existem dados com N dimensões. E daí existem, na matemática, alguns de vocês já podem ter até estudado, formas de você fazer a redução de dimensionalidade para você conseguir mostrar o dado, trabalhar com o dado, né? Encontrar o dado no gráfico e assim por diante. Só que isso são coisas um pouco mais para frente, que vocês vão ver em outras disciplinas, até em computação gráfica, em aprendizagem de máquina, né? Cara, um vetor multidimensional, deixa eu botar aqui, ó. Multidimensional aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Ele entra mais... tá, aqui ele está dando exemplo das matrizes, né? E aqui ele está dando exemplo de um vetor, um array. Não é muito fácil até de ver graficamente, mas vocês viram lá em
em álgebra que a gente consegue no gráfico colocar três dimensões, né? Daí entra a profundidade, né? Que seria o Z aqui. No caso, na verdade, ele fica subindo, né? Eu estou confundindo aqui. Fica o X aqui, o Y descendo, que seria o plano, né? Aqui no plano cartesiano padrão, e o Z fica onde está no ponto. Isso seria para representar um cubo. Aqui tem um exemplo. É como se fosse a largura, a altura e o tamanho. Isso, a gente chama nome, às vezes, de profundidade, né? Para trabalhar, você trabalha com esses 3 pontos. Aqui, ó. Aquele desenho que eu fiz, e daí você, quando pega um ponto nesse plano tridimensional, você consegue fazer objetos cilíndricos, cúbicos, né? Calcular áreas com mais de 2 dimensões, né? Com 3 dimensões. Aqui fica bem como é um plano. Quem for querer desenvolver jogos vai se deparar com esse daqui, né? Os programas que desenvolve, eles partem dessa premissa aqui, para você controlar as variáveis aqui do plano e a altura porque a altura de fato, né, no plano 3D seria o próprio Z aqui, né? Assim, mas não bom, a ideia aqui, ó, vocês estão vendo o plano, né, como se fosse achatado, e o Z é a variável que vai subindo, dando a forma aí dele, né? Isso, o Unity é assim mesmo. No Maya é assim, programas que utilizam bom, mas isso aqui é um pouquinho mais para frente, né? Mas essa é a ideia aqui de 3 dimensões. Mas se você, talvez uma imagem multidimensional, eu queria que ele me desse aqui, sei lá, com 4 dimensões. Não sei se ele vai conseguir. No C, ele fica como se fosse assim, vetores dentro de vetores dentro de vetores, entendeu? Não estou conseguindo encontrar aqui facilmente uma imagem para representar. Deixa eu ver em aprendizagem de máquina, tudo em seu conjunto de vetores. Isso. Olha aqui, ó, rapidinho. Aqui no que a gente desenhou, deixa eu ver se a gente desenhou aqui para cá. Isso daqui, ó, ele basicamente uma matriz 3x3 é um vetor de 3 colunas com 3 linhas com 3 posições, né? Então é um vetor dentro de são 3 vetores dentro de um vetor grande, tá? Por isso que é vetor de vetores. No caso bidimensional, é um vetor grande aqui com vetores dentro. E daí, se você coloca mais uma dimensão, ele fica aqui na memória também assim, só que esses mesmos vetores aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar isso daqui. Mas é como se esse carinha se repetisse. Se eu boto um 3 aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, e talvez foi isso que foi perguntado, ele repete esse mesmo desenho aqui 3 vezes, tá? E esse último cara aqui, ele vai ser o 0, aí o 1 aqui, 1 e o 2, tá? Eu não queria entrar ali para não dar uma confundida nesse sentido, mas aqui ele coloca, é como se fosse as camadas, né? Eu tenho um vetor 2 por 3 por 4, ele é representado assim, ó,
Tá, aqui é o primeiro, 2 linhas, 0, 1, 2 linhas, aqui ele não ficou tão 4 colunas. Deixa eu ver se tem algum outro um pouquinho melhor para colocar. Bom, mas a gente tá se perdendo aqui. Aí depois dá para vocês fazerem esse teste, tá? É linha, coluna e dimensão. Aqui é a linha, coluna e a terceira ele vai ser. Deixa eu ver se tem alguma imagem que mostra isso que eu estou querendo falar para vocês. Poxa, esses caras não estão facilitando. Eu não preparei esse slide para fazer isso. Matriz multidimensionais. Acho que aqui ele está mostrando um pouquinho melhor. Que seria como fosse as páginas, né? Linha. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tá, as matrizes dentro das matrizes aqui ficou melhor para visualizar, né? E colocando a altura, a largura e a profundidade, né? Ele fala de profundidade. Qual seriam os nomes das outras dimensões depois de 3 dimensões? Mas tu está falando assim de bidimensional, tridimensional. Daí você pode até encontrar. Passou de 3, normalmente a gente fala n-dimensional. Falando, caracterizando um conjunto de n números de espaço, né? Mais de 3 dimensões. Esse é um, né? Pode ter outras nomenclaturas, mas essa é uma. Passou de 3 dimensões, você já bota o n aí. Vamos voltar aqui. Para o exercício 3, acho que agora talvez dá para a gente responder, fazer esse e ir para a forca. A forca eu acho que não vai dar tempo daí, mas ele pede. Alguém consegue colocar o código aí que fez essa 3, que está dando erro ou que não conseguiu, para a gente partir daí e modificar? Lembrando que essas dimensões é no conjunto aqui numérico, né? Vocês já devem ter visto que, analisando qual que seria uma quarta dimensão medida, né, na nossa realidade aqui, no mundo real, digamos assim. Mas muitas vezes é dito que o tempo seria a quarta dimensão, né? É o tempo, conforme definido por Einstein em relação a aqui, isso aqui é da parte da física, né? Em teoria da relatividade, as dimensões espaciais são aquelas de altura, comprimento e profundidade, aqui, e a quarta dimensão é usada para se referir ao tempo, especialmente por cientistas e escritores de ficção científica, né? Aí tem aquele filme
Tem um filme muito legal que fala sobre isso, né? Que o cara viaja para o espaço lá e volta e ele entra no... Como Interestelar, eu acho. É isso mesmo. Interestelar. Quem não assistiu, assista. Vai fazer sentido mais a aula de hoje nesse ponto aqui, que é mais para física, para matemática, para os dados. A gente viu que tem 4 dimensões que não seria o tempo, tá? Só para não confundir. Aqui é na parte de física. Mas Tesseract, isso, o Tesseract é o que mexe com a 4ª dimensão. Eu não sei se foi o... Quem que perguntou sobre a 3 aí? Consegue colocar aí colar o teu código aí no chat para a gente partir dele e só ver como é que poderia fazer? Vou colocar aqui o que eu tenho aqui, peraí. Porque aqui essa questão basicamente ela fala de como declarar uma matriz e como passar ela para a parte de impressão, né? Mas eu tô bem no começo mesmo, eu só declarei a matriz aqui, professor. Tá. Não, tá ótimo. Vou pegar aqui. Vou abrir aqui, então, a da aula. Eu tava tentando fazer algumas outras coisas aí eu não sei se isso aqui tá certo. Tentei de vários jeitos aí, pensei, mas eu realmente não consegui visualizar o ponteiro pegando os elementos da matriz e colando ele. Entendi. 3, né? Vou botar aqui, 3.c. É legal botar assim, botar uma matriz para saber o que está sendo feito. Aí né? no caso eu coloquei um vetor, porque eu fiquei na dúvida se era vetor ou matriz. Aí talvez declarar uma matriz aqui. Ah, tá. Entendi. Daí a gente então pode modificar aqui para você o que ele tá pedindo. Ele não está pedindo nem que leia. Então você pode ler direto como você fez, né? Ou do teclado, a gente tanto faz. Então uma matriz que leia e armazenar em uma matriz. Então aqui, ele está pedindo para ser uma matriz. Então, vou de 10 posições. Eu vou botar uma matriz de... Tava pensando em fazer 5x2, professor. 5x2? Tá. 5 linhas e 2 colunas. Aí, para você declarar essa matriz de 10 elementos aqui, então ela vai ter 2... Você pode declarar ela diretona assim também, ó. Por exemplo, colocar aqui... Ela vai ter 5 linhas. Daí aqui você entraria com fazer um exemplo aqui. Vou botar números qualquer. 2 colunas, né? Ela entra aqui, fica 2 colunas assim. 20. Aí aqui é a primeira linha, tá? Aí a segunda linha, ela falou, separado por vírgula aqui, dá para entrar com dados assim. Eu vou botar aqui 30, ela vai ficar meio reta, né? Quase como um retângulo fino. Dá para você fazer assim, você engloba entre chaves e depois vai colocando as linhas, tá? Quando a gente trabalha com matrizes, às vezes é interessante você dar até uns enters aqui, 70 e 80, e a última linha, né, vai pegar... Alguém colocou um código que fez maior aí, né? Ele já foi utilizando ponteiros com alocação dinâmica aí, né? Aqui a gente está utilizando alocação estática. E daí vamos só ver se isso daqui vai funcionar. Não deu erro. Aí você
fez um ponteiro para esse vetor aqui. Vamos modificar aqui para dizer que ele é um mate, que é uma matriz. A nomenclatura faz diferença, e um ponteiro para mate, então pmate, né? Aí, digamos assim, que eu declarei e já inicializei, agora eu vou imprimir isso daqui na tela. No caso, uma matriz, você tem que ir lendo as linhas e acessando as colunas. Então, você faz 2 fors, né? E aqui, o limite aqui seria primeiro das linhas, né? Linhas. Qual é o meu limite de linhas? Não é 10, né? E começa de 0, as minhas linhas vai até 5. Deixa eu tirar aqui, fazer um segundo for. Fica um for dentro de outro. Professor, Oi. eu posso trabalhar com 2 linhas e 5 colunas? Dá no mesmo? Pode, daí é só você inverter ali, né? Para ficar claro aqui, ó, você poderia fazer tipo assim, para ficar bem, digamos, vamos usar lá as constantes aqui, né? Vamos declarar, para usar a aula de hoje, define também é coladinho, vamos declarar as constantes, são o número de linhas e colunas. Então, define linhas, eu vou botar aqui que é 5, e ela não tem ponto e vírgula, tá? No define. Define colunas, 2, né? E aí eu uso esses caras aqui para ir declarando assim, ó. Aí a gente só muda em um ponto, a gente modifica todo o código, né? Então a gente tem essas constantes aqui, ó. Primeiro as linhas e depois as colunas, onde vai ficar mais claro para enxergar, né? Aqui o J, né? Então J menor que colunas. J mais mais. E aqui dentro, ó, aqui dentro, por que ele está dando erro aqui? Tá. Porque aqui é ponto e vírgula. Depois a gente entra nos detalhes do for. Mas aí agora você chama o printf. Printf, eu vou imprimir um valor somente que está lá dentro da minha célula, no caso, né, que é um inteiro, então porcentagem D. Vou dar um espaçozinho nele aqui depois de imprimir, só para ficar um pouquinho melhor na tela. E da onde que vem esse valor, né? Você pode utilizar... Ele está pedindo para utilizar o ponteiro, né? Vamos imprimir sem ponteiro e depois agora com, digamos, com ponteiro. Aí você podia utilizar a variável mate, chamando linha e coluna. E IJ, né? São as variáveis que mudam aqui. Isso daqui já iria quase chegar próximo da resposta ali, né? Que ele está pedindo. Só que para ficar legal, eu, depois de imprimir a primeira linha, digamos assim, que ele entra aqui e imprime todas as colunas, ó, ele basicamente, isso aqui que eu queria falar também. A ideia, às vezes, é você dar uns enters aqui, que ele vai ficar mais ou menos assim, né? A minha matriz aí de 5x2. E daí é legal pular uma linha aqui para realmente pular a linha. Que horas que ele pula a linha? Depois de imprimir todas as colunas da linha, eu vou pular uma linha. Então eu chamo um printfzinho /n aqui, aí ele fica padrão, tá? Aqui é o jeito sem usar, digamos, ponteiros explícitos. Tem que pular uma linha, senão ele vai imprimir isso. Aí agora a gente chama para imprimir. Ele imprimiu ali para a gente. 10, igualzinho a gente colocou, ele leu e imprimiu direitinho a nossa matriz de 5x2. Né? Se eu mudo isso daqui, boto 2 por 5, ele vai dar um erro, né? Aqui, porque eu não tenho 5 linhas, eu tenho 5 colunas. Aí eu teria que mudar a forma de entrar com os dados. Tá? E daí o ponteiro, como está sendo dito, aí você pode alocar... É que, caramba, eu esqueci de falar do malloc antes, né? Eu queria ter uma aula mais específica para falar que você precisa alocar as linhas e as colunas.
você pode criar um ponteiro aqui, ó. E só que daí, aí tem um probleminha. A matriz, ela é, nesse caso... Oi? Pergunta. A gente sempre vai ter... Quando o console vai aparecer assim, não tem um jeito de aparecer a parte da execução do exercício? Como é? Eu não entendi a pergunta. Assim, ó, ele tá botando aí o caminho que o senhor fez, não foi? Aula, esse exercício, ele compila. E eu não sei se tem outra forma de só aparecer a parte do exercício em si, sem dizer o caminho. Não sei se isso é possível no Visual Studio. Não, no Visual Studio tá assim, mas eu não entendi qual é o porquê disso. Aqui, o que importa pra gente, a saída é essa daqui só. Só isso daqui. Se você quiser executar fora do Visual Studio, daí você abre o CMD ou o terminal e executa. Não entendi. Não entendi a tua pergunta. Não. Pode deixar então, tá de boa. Tá. Aqui você pode, como foi dito, o mate é um ponteiro. Se você criar um ponteiro para, digamos, e fazer com que ele aponte para a primeira posição, né? Se você fizer assim. Só que aqui, ó, deixa eu ver. Se você fizer isso, e vai estar recebendo o endereço de memória da primeira linha e da primeira coluna. A gente pode fazer um pequeno teste aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser alterar esse valor aqui, aqui assim, se eu fizer basicamente assim, deixa eu ver, ponteiro PMAT, só para a gente entender uma coisa. Está apontando PMAT. CB25 que não tem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que ele não vai dar muito certo por um motivo. Deixa eu executar. Ele até que deu. Ele mudou o primeiro, né? Se eu quisesse mudar o segundo, eu poderia chamar PMAT, que uma ideia de aritmética de ponteiros, tá? Mais um, ele iria mudar. Não, mais um aqui ele já daria um certo erro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele vai dar erro aqui porque a matriz, na verdade, ela precisa de um ponteiro para ponteiro para você mexer com ela. Ali deu certo a primeira porque se você botar aqui a segunda coluna, ó, ele fala, ele precisa de um ponteiro, mas tem o tipo int. Aqui é que é melhor a gente trabalhar com ponteiro da maneira alocando e mexendo com ela ali, alcançando a memória e alterando ela. Isso dali que a gente fez, o ponteiro para o E, que foi escrito ali, ó, que foi escrito, ele equivale a essa primeira parte. Um int
ponteiro aqui, ele é basicamente isso aqui mesmo, tá? Ele equivale, os dois são equivalentes, tá? Aí, só para a gente ver se isso acontece de fato. Se eu falar que esse ponteiro recebe a primeira, ó, eu tenho 5 linhas, né? 0, 1, eu vou mudar isso aqui, 0, 1, 2, 3, terceira linha, segunda coluna, 0, 1, 2, 3, segunda coluna, o 80, eu quero que esse ponteiro está apontando para esse endereço de memória exato, tá? Esse ponteiro aqui. E daí, se eu mudar ele para 233, falar aqui, ó, o que está apontando para cá recebe 233. Vamos executar aqui. Ó, eu mudei somente esse ponto aqui. Para você trabalhar com todo só que aqui eu estou recuperando um ponteiro. Para você trabalhar com as duas camadas, esse carinha seria ideal ser um ponteiro para ponteiro. Tá? Só que eu vou falar disso, eu acho que na próxima aula, que a gente está indo fazendo outras coisas, a gente vai entrar em outros assuntos. E daí, ele sendo ponteiro para ponteiro, agora eu consigo modificar ele aqui assim. Passando a referência que a gente quer, né? Bom, eu vou deixar o ponteiro para ponteiro depois, senão vai confundir aqui com a gente. Sobretudo, se eu terminar hoje, posso entregar outro dia? Ou tá para que dia a entrega? Para hoje, professor, meia-noite. O que eu tinha entendido que era para fazer nessa tarefa era assim, passar para uma função, depois utilize a aritmética de ponteiro para imprimir todos os elementos da matriz. Tá, você pode utilizar a aritmética de ponteiro aqui mesmo. Como o mate é um ponteiro, a gente pode fazer direto nele. Ó, aqui está do jeito clássico, né? Eu não declarei nenhum ponteiro. Mas aquele cara, o mate é um ponteiro. Então, ó, deixa eu dar um clear aqui, rodar para ver se está funcionando. Está funcionando. Eu quero fazer essa mesma coisa, só que com uma certa aritmética de ponteiro. Eu vou modificar esse cara. Se eu fizer assim, ó, mate, acessa aí o primeiro endereço de memória. Mais i. E colocaram aí. Ah, tá. O que vai modificar, eu tenho que trazer primeiro a. Deixa eu ver se é próximo ou dentro. Eu acho que aqui fica mais J. Deixa eu fazer um teste aqui. E daí eu acesso. E esse cara ficaria o mais I. Eu não sei se é dentro ou fora. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Tá meio estranho. Bem estranho, né? Mas. Poxa. Ele imprimiu os índices aqui. Deixa eu inverter aqui. Os índices não, imprimiu alguma outra coisa. Não, ele está imprimindo alguma outra coisa aqui. Tem que... Vamos pensar aqui a aritmética de ponteiro da matriz. Talvez não precisa somente acessar aqui. Primeiro valor e foi adicionando 1. Isso mesmo, é que eu estou fazendo errado aqui. Eu acho que o mais J fica aqui dentro. E daí ele recupera
e soma mais 1. Tem um outro teste aqui. Agora a gente vai acertar aqui a lógica, aqui, a nomenclatura. Será que tem que ser fora? Acessa. Eu acho que é fora mesmo. Deixa eu ver se precisa desse outro cara para acessar. E vamos utilizar essa lógica, então, aqui. Fora. Soma. Opa. Primeiro acesso e depois soma. Eu acho que é assim. Fica uma coisa bem estranha mesmo. Aí falta só fechar aqui. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro. Falta fechar o último aqui. Nossa, não deve estar entendendo mais nada, né? Deixa eu ver agora se vai. Ele está somando, eu estou somando errado aqui. Ele está entrando nos primeiros e está somando a partir do segundo. Agora ele já modificou um pouco, né? Vamos usar uma lógica aqui. Cada carinha desse tem um endereço de memória. E cada um desses tem outro endereço de memória. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, que alguém tinha mandado essa lógica e tinha dado certo, mais ou menos. Pois eu acho que seja isso aqui. Assim, esse cara soma o primeiro endereço de memória e recupera o valor dele, que é um outro endereço de memória, anda mais algum e recupera. Agora sim, eu estava fazendo errado agora sim, ó. Eu estava fazendo errado a lógica aqui, tá? Eu estava recuperando e somando, né, o valor em si. Eu não estava porque assim, esse cara ele vai imprimir de fora para dentro. Ele passa o endereço de memória, acessa a primeira linha. O retorno disso daqui é um endereço de memória, tá? É o endereço de memória da primeira linha, tá? É o endereço de memória da primeira linha. Aí eu somo 0 para pegar o valor da primeira linha e primeira coluna. Depois 1, que no caso aqui, para ele pegar o valor da primeira linha e segunda coluna. Beleza? Agora tá certo. Dependendo de como a gente faz isso daqui, bota o número fora, a gente estava acessando o endereço da memória e somando um valor nele. Não era isso. Se você fechar aqui, você vai estar fazendo isso. O que eu estou querendo é indicar para ele pegar a memória e depois caminhar, né? Mas a lógica mais ou menos é essa. É um pouco confusa mesmo de primeira. A gente vai ter mais para frente, mas como que funciona mesmo essa parte de ponteiro para ponteiro, tá? Porque uma matriz ela é um ponteiro para ponteiro, ok? Isso mesmo. Bom, daí seria essa a resposta que ele está pedindo aqui, né? Seria essa a resposta que ele está pedindo aqui. Depois faça aritmética de ponteiros para recuperar. Aí, utilizando aqui os ponteiros, você poderia apontar para outro endereço para receber e trabalhar em cima dele, mas não faz necessário. O vetor ele é um ponteiro inicial. Bom, já é 11h51. Não vai dar muito tempo para a gente resolver. Aí a gente pode ou começar na próxima aula
sobre fazer a forca e o outro jogo daí fica para vocês resolverem. Eu vou então, já que a gente está meio que pegando o conteúdo para resolver o exercício agora, eu vou alterar a data lá de entrega para quinta, né? Para quinta à noite. Que daí a gente usa a aula de quinta para consolidar bem esses conteúdos, tá? Então, tipo, aqui não ficou tão claro, eu vou desenhar ali o que ele está recuperando, né? Dá para a gente meio que reescrever isso daqui, traduzindo, que esse cara, ele é o endereço de memória da primeira posição, né? Mate, tipo 0, 0, como a gente viu. Só que ele está pegando somente a primeira linha. Aí eu somo um elemento nesse. Aí como eu somei 0, ele ficou na primeira linha. O resultado dessa equação aqui é o endereço de memória que esse cara guarda. Da primeira coluna aí, no caso. Daí, como eu somei 0, ele agora acessou o valor de fato. Só que aqui tem tanta coisa aqui que é legal a gente dar uma desenhada com calma para entender onde está o ponteiro para ponteiro aí, porque mais para frente vocês vão passar. Se eu fosse passar, por exemplo, para uma função externa, né, para eu imprimir esse cara aqui, ó, só para a gente terminar, um void int matriz, e eu quiser passar no caso, aí eu quero uma matriz, eu poderia escrever assim, né, M com 2 dimensões, do jeito mais clássico, né, e eu pego essa lógica aqui e puxo para o M, né, em vez de ser mate, o M, em vez de ser... Aí o J e o I a gente precisa declarar ele aqui nesse escopo. E o M daí ele está dando... Deve ser uma expressão de ponteiro para um tipo de objeto completo. Deixa eu botar do jeito clássico e depois a gente coloca... Esse cara está sobrando. Esse Mzinho não está chegando do jeito que eu quero. Um ponteiro para um tipo de objeto completo. Ele está falando que precisa ser o ponteiro. Eu pensei que ele ia... Deixa eu ver aqui. Aí ele corrigiu. Não dá para passar daquele jeito clássico que eu queria. Você tem que passar como um ponteiro para ponteiro aqui. Aí a gente chama o print matriz, passa somente o mate aqui, né? E ele vai funcionar também. Deixa eu dar um clear aqui. A gente meio que está compatibilizando, tá refatorando o código. Vou salvar. Ele, na verdade, deu uma falha de segmentação que... IJ... Eu preciso... Vou testar com calma aqui, que eu fiz meio sem pensar aqui o erro, onde está o erro mesmo.
Tá, eu vou modificar, daí depois eu trago para vocês a forma mais clássica de passar matrizes para a gente poder imprimir, né? No caso, como só assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu pensei que ele entenderia, não precisava passar as minhas posições. Só isso daqui representa isso. E aqui o ideal é quando a gente recebe um ponteiro para ponteiro, dar uma certa alocada na criação da... É isso que está faltando aqui. A gente alocar a memória de fato, tá? Quero ver por que esse não tá, era para funcionar. Esse daqui, ele tá dando um errinho aqui. Bendito. Depois eu vejo como resolver, eu coloco já no coisa, senão a gente vai demorar muito aqui, tá? Então, próxima aula a gente continua e eu vou alterar já a data lá de entrega para todo mundo entregar, beleza? Então, e eu tô desde as 8 aqui falando, chega, minha garganta tá rouca. Deixa eu parar a aula aqui, né, que eu tava até esquecendo. Parar a gravação.